ao longo dos tempos foi se formando uma espécie de reação natural de parte dos jovens daquela época ao período da forma legal. As consciências mais justas passaram a perceber que o sistema não convinha. Era um sistema científico extremamente rígido e flexível, calcado em valores pré-estabelecidos. E começou a se esforçar para a reação a isso, exigindo que os filhos tivessem um pouco mais de liberdade na valoração da prova. Esse sistema acaba recebendo mais tarde a denominação de sistema da persuasão racional. E vai, então, realmente criar espaço, esse princípio, no período que sucedeu à Revolução Francesa. Isso porque, como sabemos, desde bancos inferiores, que o problema da Revolução Francesa, desse movimento social, político e econômico, aliás, quem conhece o Palácio de Versalhes, sabe que só podia dar a Revolução mesmo. No dia em que 16, o Maria Antonieta permitiram ao povo conhecer o Palácio de Versalhes, provavelmente possível, porque foi realmente que tinha que haver uma revolução naquele país. Então, não era falso. A ostentação de encontrar praticamente ideia absoluta daquela população, a plebe, que só poderia ter. Foi a maior imprudência desse monarca ter permitido os povos, é verdade, ele mandou colocar todo mundo, com roupas adequadas, parlamentares, se fosse parte da nobreza, mas realmente. É como disse um grande pensador brasileiro, chamado João Cantiguro, que a miséria em si mesma não é nada, mas quando comparada com a riqueza, ela se torna uma marca cimenta, ela se oculta, ela brilha, e também tem esse desejo grandioso político desse monarca. Mas seja como for, houve esse movimento político que foi a Revolução Francesa, que hoje é o marco da divisão da história. E como a Revolução Francesa preconizava, desde o lema, por a liberdade, essa liberdade realmente penetrou nesse próprio campo da elaboração da prova, e houve até um decreto, em 1791, portanto, logo em seguida da Revolução, o decreto da Assembleia Nacional Francesa, embora em matéria penal, esse decreto refere exatamente isso a época. Por esse decreto, se permitia que a testemunhas, ou melhor, que os denominados jurados, conselhos francês, decidissem segundo sua consciência e sua última convicção. Que vão ao conselho desse modo de convicção. Quer dizer, acedemos sem levar em conta a prova do dó. Foi uma reação exagerada ao pedido da prova legal. E surge como uma espécie de um paradigma, de um modelo, de um exemplo antológico desse período, a figura do bom juiz Magnot, que presidiu um tribunal francês, o tribunal seria um órgão de tribunal de Chateau-Thierry, entre 1899 e 1904, na virada do século XIX para o XX, esse magistrado passou a história como o bom juiz Magnot. Mas por quê? Segundo o sistema da época, que lhe dava ampla liberdade, ele aplicava o direito segundo suas proveniências. Ele avaliava a prova segundo a posição social do indivíduo, posição política, posição econômica. Então, a um interpretava o sistema fantástico, a outra era severo, rigoroso, e não é fácil de perguntar. Quem foi que percebeu esse adjetivo de bom juiz? Foram todos aqueles a quem ele favoreceu ainda esse político violando o direito. Mas certamente esse sentido no mistério da história. Se fosse dado ao princípio para a sua versão do fato, nenhuma historiografia oficial sobreviveria. Eu sei disso, que conheço muitas histórias, dentro do país e fora, relatadas pelos princípios, um pouco diferentes da história oficial. Mas, por sentidos como se diz, aos princípios cabe apenas a lamúria e não se viver a história. De modo que, se fossem ouvidos todos aqueles a quem o bom Magnot prejudicou de maneira imparcial, facciosa, ele seria um mau juiz. Por isso é que não cabe ter no juiz nenhum adjetivo de bom ou mal, porque tem que ter o que é. Porque os dias, se é bom para um, é mal para o outro. Viva a esquerda, capaz de ser e assim por diante. O fato é que essa
parte também da persuasão racional, como assim foi denominada, não podia. Porque dava uma tamanha ao juiz no que toca à valoração da prova e do modo geral na emissão da sentença, que põe isso exatamente princípios práticos, como da igualdade, da equidade e, de certo modo, desequilibrar as relações sociais e as relações cívicas. Aí, então, dentro de uma sequência natural, quase já agora num processo marxista dialético de tese, antítese e síntese, o período da prova legal foi posto de lado pelo período da persuasão racional, que, por sua vez, também não atendeu às exigências científicas que já se faziam ouvir na certa época. De tal maneira que, tomando como tese o período da prova legal, como antítese, o segundo, da persuasão racional, que dava ampla liberdade ao juiz, acabou-se modernamente por se conceder um terceiro termo que é o que agora, na maior parte dos países, se não me equivoco, no artigo 131 do Código de Processo Civil. Direito do juiz, por outras palavras, certamente, terá essa liberdade para formar a sua posição jurídica com vista ao procedimento do processo mérito, desde que o pacto segundo a prova do sol. Ora, e esse sistema atual do livre movimento que temos no privado levou em consideração, no que toca particularmente à prova testemunhal, ou deve levar, ou especialmente, não a quantidade de testemunha, como se fazia naquele período primitivo, mas sim a qualidade do testemunho. Então, o que eu quero dizer é que hoje, ainda que muitos não saibam, não há lugar hoje para protestos nulos, testes nulos da terceira. Por quê? Modernamente, o que se conta é a qualidade, é o elemento intrínseco do depoimento e não a quantidade de testemunhos. É exatamente essa modificação, essa verdadeira subversão axiológica da prova testemunhal que justifica eventualmente o fato, por exemplo, de o juiz fundar o seu conhecimento nas declarações da testemunha única segunda parte e desconsiderar duas ou três outras que foram trazidas do seu adversário. Porque hoje não se decidiu, não como testemunhas perto desse o conteúdo. Por isso é necessário entender que vai lá é a qualidade do dativo do juízo. E aí, exatamente isso que afasta a possibilidade dos testes um, dos testes um. Eu chego a ficar um pouco preocupado, para não dizer sentido, com o modelo. Um e outro tribunais, e aí eu estou incluindo na normação, declararem em seus raportes do juiz, colocarem em suas elendas, tal tipo de rejeita porque só uma testemunha falou no peito dele. Mas a testemunha o disse, com conhecimento de causa, com eficiência, com segurança, sem tergiversar a prova patente. O que pode ocorrer é que ambas as partes, talvez até por uma anomalia, provam os fatos dos acordos, está ligado? Isso é possível. Que cada parte prova os fatos que alegou. Por exemplo, o empregado alega que foi demitido sem justa causa e prova, e o empregador vem e alega que ele foi demitido por justa causa. E se configura aquilo que costumeiramente se denomina de prova dividida. Aqui incumbe, agora, qual o critério do juiz numa situação como essa, na prova empatada? Certamente o juiz não pode dificultar a empregada. A tutela judicial advogada é uma exigência legal, o juiz não pode ser excusado, ele tem que decidir. E justamente ele vai valorar qual a melhor prova produzida. Se cada parte trouxe uma única testemunha, isso não imagina a qualidade que fizeram, desde que tem a qualidade. Caberá o juiz simples valorar esse elemento essencial. Do valor, da segurança, da circunstância da testemunha, se viu a testemunha desse ninguém, se tem conhecimento pessoal dos fatos, pode ser convite dele, ou porque alguém a industriou para dizer algumas coisas, é nesse sentido que modernamente se diz as coisas, levando em conta essa qualidade de vida. Mas nossa, penso eu, que é um certo equívoco da própria doutrina, quando afirma que nesse momento, na chamada prova dividida, o juiz pode decidir segundo esse princípio central.
por aqui e por ali, inspirando a um outro, que é o do indúbio pró mísero. Na dúvida, para o miserável, supondo que o miserável seja o trabalhador. Embora a realidade pode ser insuficiente em situações que é o inverso, mas supondo, é o princípio de larga inspiração no direito penal, do indúbio pró réu. Esse princípio, eu tenho sempre dito isso, desde a questão do primeiro livro sobre a Europa, não sei eu há mais de uma década, esse princípio existe, mas não é para ser usado em situações diferentes. Nossa Senhora, se a prova está dividida, o juiz deverá julgar, e aí há pouco, segundo aquela que lhe pareceu a prova de melhor qualidade. Se ele decidir a favor do empregado, em nome, pura e simplesmente, desse princípio, em tudo pró-mísero, ele estará prosseguindo uma sentença. Virtualmente não decidirá uma parte pela via do recurso, porque esse é um argumento piedoso, não é um argumento jurídico. O juiz que diga, no fundamento de sua sentença, decide que o trabalhador pegou desse princípio, certamente está prosseguindo com uma sentença de extrema particularidade, porque tem ponto bem jurídico. Se o juiz decidir pelo trabalhador, na chamada prova medida, que o faça argumentando que foi esse o melhor argumento, e não que se trata de um trabalhador que por isso impediu o número do amigo. Mas então esse princípio não existe no plano do direito processual, no plano do direito processual dificilmente exatamente dele. Mas será largamente aplicado no plano do direito material, por uma razão elementar. É que o direito material, o que chamam de direito substantivo, pessoalmente não gosto muito, que é substantivo para cá, adjetivo para processo, isso não é gramática, é processo. Então, o direito material, esse direito básico de substanção, porque esse sim esse candidato compensadamente protecionista, intuitivo do trabalhador. Então, se o juiz, diante de um texto legal, de relação dubitativa, duvidosa, ambígua, ficar em dúvida, se o espírito for tomado em falta por uma dúvida justificada, diante de um texto de lei material, ele pode adotar a interpretação que melhor atenda aos interesses do trabalhador, invocando aí o princípio do pró-mísero. Por que é aplicável? Porque se o próprio direito material se diz protecionista do trabalhador, é natural, é lógico e é compreensível que o juiz opte pela interpretação que mais se afine com essa espinha dorsal do sistema material, que é proteger o trabalhador. Ele será lógico, ou equivalente, mas no campo processual positivo, a valoração da prova deverá ter outros critérios, que não o puro e simplesmente piedoso do indúbio pró-mísero. Mas, fazendo essas considerações que estou de ordem geral, eu observo os senhores um fato interessante do campo na prova. Aliás, isso não é uma particularidade desse setor da prova. O processo de trabalho, a justiça do trabalho, os seus integrantes, tem sempre, sem dúvida alguma, transformadora da realidade. De todos os planos, inclusive da prova. Aliás, já há muito tempo que eu percebo que o processo se vem inspirando no processo de trabalho. Há muito tempo para acelerar, quando mesmo desde 1973, quando entrou a viver o atual Código de Processo Civil. Algumas daquelas disposições chegaram a ser tiradas do processo de trabalho. Na verdade, os autores do processo civil, juristas, socialistas civis, por algum peso injustificável, jamais reconheceram que se inspiraram no processo de trabalho. Preferiam dizer que o tempo que for buscar o procedimento sumaríssimo que está no artigo 285, na legislação portuguesa, na verdade, o sumaríssimo do artigo 285, que agora até perdeu pelo artigo sumário, foi buscado na CLT, a citação pelo correio, a tentativa de conciliação, o próprio trabalho, o pouco que tem, sempre foi talentoso e de vanguarda que inspirou o processo civil. E eu fico extremamente satisfeito por ele, por exemplo, juristas do que dá de um canto durante a Dinamarca, na sua obra mais recente, sobre as alterações do BCC, confessaram com todas as vezes que algumas dessas alterações foram inspiradas no processo de trabalho.
podendo não ver o subir, já que se reconhece que o processo do trabalho tem essa vocação celeste, transformadora da realidade. E isso tem ocorrido até mesmo quando o processo do trabalho, diante de uma omissão, incorpora uma norma do processo de caráter subjetivo. Dou um exemplo. O Código do Processo Civil é claro, é inequívoco, ao determinar, só para perseguir um exemplo que cai ao assunto que estamos examinando, que a testemunha deve ser impedida, primeiro ao autor, depois ao réu. Mas o que acabou o processo do trabalho fazendo? Bem, em algum dia, algum livro, em algum lugar desse país, resolveu inverter essa ordem do depoimento. E o que pareceu na época, um desaforo, um desrespeito, manifestando como vários procedimentos capazes de desafiar uma reclamação regional, foi nada mais do que o embrião daquilo que se tornar mais tarde uma prática, uma coisa usual. E hoje, por exemplo, visando o aspecto pragmático do processo, o juiz do trabalho, nomeadamente em primeiro grau, tem, em muitos casos, sabe que na regra efetiva, ouvido primeiro, por exemplo, uma testemunha do réu, para depois do autor. Por que isso? Sempre que o ônus da prova convida ao réu, ou primeiramente testemunha do réu, depois do autor, e nem se pode alegar a unidade. Segundo o artigo 794 do CLT, que incorpora o princípio sorteio base de dividir sentimento, não há unidade de prejuízo. Por quê? Porque uma testemunha no mundo, o outro vai dizer, isso foi que a entidade do processo da base da sua magistratura. Depois passou-se a inverter a ordem do depoimento das próprias partes. Naquelas mesmas situações, por exemplo, em que o ônus incumbia ao réu, não para uma vocação ideológica, que o juiz possa ter a favor do trabalhador, também, mas para que uma razão pragmática, mais católica do que tanta lei do processo, o juiz passou de primeiro o preposto, depois o autor. Por quê? Se o ônus é do réu e se o preposto confessar, acabou. A construção de livros romanos é a ainda prova. Não há necessidade. Foi uma construção direta, não foi tática, não foi fictícia, foi uma construção real. Decorreu de uma resposta do preposto, e desde que aí, por uma questão de economia processual, que eu disse até eventualmente o autor se colocar. Então, o processo de trabalho tem procurado evoluir consideravelmente, sempre aquilo que é filho, mesmo quando incorpora a norma do processo civil, sendo um elemento transformador da verdade. Hoje fala-se muito, seja no campo da prova, em razão do processo. Vi uma conferência extraordinária do professor Mauro Capelete, que viu leitada para falar da bolsa de regulação do processo civil, e que ele viu a bolsa da fonte de Ponteareia, nós chegamos no processo de trabalho já está aqui, a gente há muito tempo. Essa tentativa de acesso à justiça, de simplificação do procedimento, são objetivos buscados insistentemente pelo processo de trabalho. Porque, na verdade, a lei tenha atrapalhado um pouco, me desculpem, é exatamente essa infiltração do processo civil no processo de trabalho. É que eu tenho chamado de a civilização do processo do trabalho. Já perdendo as suas origens, gradualmente, por essa transfusão do sangue perigosa que às vezes tem no processo civil. Mas dentro de uma situação curiosa, quase paradoxal, esse tipo de processo de trabalho sofre de influxo, algo preocupante do processo civil, ele devolve, tem influência do processo civil. Há uma interação curiosa, só que pelo significado final, a influência do processo de trabalho é muito mais íntimo no processo civil do que o inverso. Enquanto o processo civil permeia o processo de trabalho, permeia o processo civil, para mostrar, deve simplificar os procedimentos, que o processo não é um fim mesmo, que não é um instrumento de atuação do direito. A infiltração do processo civil, ao invés, vai para encerrar o processo. Por isso que hoje o processo de trabalho, em todos os seus segmentos, se tornou complexo. E já não há mais o processo da lei, há o processo da prática. E todo o processo do trabalho tem, a não ser que faça alguma coisa rápida, um diagnóstico imediato, com soluções também imediatas, o processo de trabalho tende a se transfigurar aos poucos pela sucessiva penetração do processo civil. Eu não estou me referindo a essas alterações mais recentes do processo civil, como permitiu, por exemplo, a antecipação das leis da tutela mulher, que é essa que afina o objetivo do processo de trabalho. Eu não estou também me referindo à ação monitória, que agora essa ação é uma ação medieval,